e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Há 125 episódios atrás, afirmei que esses pensamentos que tinhas não eram teus. Depois falamos de pensamentos inúteis. Hoje, eu quero saber como estão os teus pensamentos. O meu nome é Mário Portela e trouxe-te um novo episódio deste que é já o teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast que está em todas as plataformas sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. Olá, ouvinte do Quem Cala Consente. Deixa-me começar por perguntar: quantos pensamentos inúteis já tiveste hoje? Não me precisas de responder. Eu sei que foram milhares. E sabes como é que eu sei? Porque tal como tu, também eu sou vítima dessa torrente mental que nos assola a todos. Mas hoje vamos falar sobre isto outra vez. Porque pelos vistos continuamos todos na mesma caminhada difícil de controlo do pensamento, não é? E claro, chegaste àquele lugar onde não te deixes fugir da verdade inconveniente. Estás no Quem Cala Consente, onde as coisas são ditas como são, sem paninhos quentes ou floreados do politicamente correto. E se estás a pensar, lá vem este gajo outra vez com teorias da conspiração mental, deixa-me dizer-te que sim, eu venho com novas teorias da conspiração mental. Porque há 125 episódios atrás eu falei disto e pelos feedbacks que fui recebendo, continuam por aí a haver pessoas que ainda não entenderam que os pensamentos nem são deles. Este é o episódio 133 do Quem Cala Consente. Mas vamos revisitar o episódio 8, bem lá atrás, quando nós iniciamos há cerca de 2 anos. Vamos atualizar e aprofundar um tema que é tão atual como era há 2 anos. Os pensamentos inúteis que te assaltam a mente, que na verdade nem são teus. Já pensaste como a tua mente é como um café ou um bar sem segurança à porta? Qualquer pensamento vagabundo entra, senta-se, faz barulho, arma confusão e ainda por cima sai sem pagar a conta. E tu? Tu ficas ali, como se fosse o dono do estabelecimento, a servir cada pensamento como se fosses obrigado a isso. Se achas que eu estou a exagerar, faz uma pausa agora mesmo. Sim, agora mesmo. Conta quantos pensamentos completamente inúteis já tiveste desde que começaste a ouvir este episódio. Quantas vezes o teu pensamento te levou a fazer alguma coisa. Quantas vezes o teu pensamento até pôs em causa continuares a ouvir-me. Durante o teu dia todo, quantas vezes a tua mente já divagou para uma discussão de ontem, ou para aquela apresentação que tens para a semana, ou para aquele momento embaraçoso de há 15 anos que ainda te faz corar. A ciência diz-nos que temos cerca de 62 mil pensamentos por dia. Sabes quantos destes são realmente úteis? Deixa-me poupar-te a matemática. Menos de 500. E o mais irónico é que continuamos a dar-lhes importância como se fossem todos tesouros mentais que precisamos de guardar. E como vimos na semana passada, estes pensamentos inúteis são uma carga que levas às costas, são o lastro inútil do teu balão de ar quente. Vá, encosta-te nesse divã virtual porque vamos tentar fazer uma limpeza mental à séria. E se estás a pensar em mudar de podcast agora, isso é mais um pensamento inútil que não é teu. 1000 vozes na cabeça, não sei qual é a minha. Pensamentos que aparecem como ondas que não param. Mas hoje eu descobri que nem tudo o que penso vem realmente
anatomia do pensamento parasita. Antes de mergulharmos nos factos científicos, deixa-me fazer-te uma provocação. Acreditas mesmo que és o autor exclusivo dos teus pensamentos? A neurociência moderna diz e prova que não. E não estou só a falar de teorias da conspiração mentais, como disse no início do episódio. Mas estou a falar-te de investigação séria que demonstra como os pensamentos são verdadeiros parasitas mentais com endereço próprio, a tua cabeça. Mas vamos aos factos nus e crus. Em 2021, um estudo publicado no Journal of Cognitive Neuroscience revelou algo absolutamente fascinante. 78% dos nossos pensamentos são, na realidade, padrões herdados, programados por sistemas culturais, familiares e sociais. Traduzindo isto para a linguagem corrente, aquela voz crítica dentro de ti provavelmente não é tua. É um presente dos teus pais, da tua família, da tua cultura, da tua religião, da tua cidade ou do teu contexto social. A neuroplasticidade, este fenómeno incrível do nosso cérebro, comprova que somos literalmente programáveis. Tal como um computador recebe malware, vírus, o teu cérebro também recebe pensamentos vírus que se instalam sem o teu consentimento. O neurocientista português António Damasio, numa entrevista bastante recente, explicou algo revolucionário. Os pensamentos não são factos, são possibilidades interpretativas. Ou seja, aquilo que pensas não é necessariamente real, é apenas uma possibilidade que o teu cérebro está a processar. Mas sendo assim, onde se instalam estes pensamentos? Na verdade, e cientificamente falando, na tua zona límbica do cérebro, aquela região responsável pelas emoções. É como se tivesses um centro de processamento de informação emocional, onde qualquer pensamento pode entrar e ficar alojado sem pagar renda. Queres um exemplo prático? Imagina que cresceste num ambiente onde se dizia constantemente que tu não eras capaz. Este pensamento não é teu, mas foi-te instalado como um programa uma e outra vez, vezes, sem conta. E tal como um vírus informático, continua a replicar-se sem que tu sejas consciente. A psicóloga social Brené Brown resume isto magnificamente dizendo que os pensamentos são histórias que contamos a nós mesmos. O problema é que nem sempre somos nós os autores originais destas histórias. Mas não fiques paralisado. Se os pensamentos podem ser instalados, também podem ser desinstalados. E é isso que vamos explorar já a seguir. O medo que me prende, as dúvidas que surgem, são só frequências soltas num mar de consciência. E agora que sei que posso escolher os pensamentos que guardo e os que deixo correr, não são meus, não são meus. Estes pensamentos não são meus. Liberta tua mente. São ecos de outro lugar. Não são meus, não são meus. Como ondas no ar a passar. Deixa-os ir embora. É hora de despertar. Limpeza mental ao vivo. Ora bem, depois de perceberes que és mais um hospedeiro de pensamentos alheios, a grande questão é como é que tu te livras dessa invasão vírica mental? Na verdade, não te livras, mas controlas. Aprendes conscientemente a lidar com isso. Hoje não vim para te dar uma lista burocrática de técnicas. Vim conversar contigo, como se estivéssemos numa esplanada, os dois a conversar. Ali, num dia de sol, a desconstruir esta loucura chamada mente. Imagina que a tua mente é um apartamento onde entram e saem inquilinos, sem o teu consentimento. Uns são barulhentos, outros são depressivos,
outros são completamente paranoicos. A primeira coisa que fazes é estabelecer regras de entrada. Ao longo do Quem Cala Consente, eu falei-te de imensas ferramentas, metodologias, frameworks, técnicas, toda uma série de formas de tu lidares com isto. Falei-te, por exemplo, da meditação. A meditação não é aquela coisa zen e intocável que alguns andam a vender por aí. Não te vais transformar num unicórnio espiritual porque meditas. A meditação é literalmente um bouncer para a tua mente, um segurança que fica à porta da tua mente, que olha cada pensamento de alto a baixo e diz: tu não entras. Eu descobri isso da pior maneira possível. Num período algo difícil na minha vida, há uns anos atrás, os pensamentos eram como ratos a correr dentro da minha cabeça. Acordava à meio da noite e estava quase a soar com cenários apocalípticos que nunca aconteceram. Andava durante o dia assoberbado com pensamentos de medo, com cenários apocalípticos que nunca aconteceram. Foi aí que eu percebi, eu precisava de controlar esta torrente, este assalto que eu próprio me estava a fazer. E sim, a meditação foi a melhor e a mais rápida forma que eu encontrei de colocar os livros nas prateleiras certas. Além disso, tens a respiração, meu amigo. A respiração é a tua primeira arma. Não é preciso ser-se um guru da treta para se falar de respiração. Não é preciso dizer para respirar assim e assado. Tu só precisas de fazer uma respiração consciente. Obviamente que há técnicas e metodologias, mas para isso há também episódios do Quem Cala Consente onde eu te expliquei. Respirar fundo 3 vezes quando um pensamento tóxico aparecer é como dares um murro na mesa e dizeres: não, hoje não. Tens imensas ferramentas nos dias de hoje. Tens livros, tens workbooks, alguns até são meus, mas existe uma imensidão de opções. Existem até aplicações de meditação. Podem ser os teus novos melhores amigos, ferramentas que te ensinam a ser o CEO da tua mente. A ideia não é eliminares os pensamentos, a ideia é decidir quais ficam e quais saem. Tens a música então é uma arma secreta brutal. Cria playlists que te levem. Música que te lembre quem és. Não aquelas baladas depressivas que só alimentam o drama interno. Não aquelas músicas rápidas e completamente descabidas com uma mensagem altamente destrutiva. Por que é que achas que me dediquei a fazer uma música por episódio no Quem Cala Consente? Porque a música é uma arma secreta brutal. E depois tens, claro, o movimento físico, o exercício. Quando a mente está a uma confusão, a grande maioria das pessoas usufrui de uma libertação pelo exercício. Uma corrida, um treino, dançar no quarto como se ninguém estivesse a ver. É literalmente expulsar os pensamentos pelo suor. Mas o truque maior, aquilo que lutei 133 episódios contigo, é observar sem julgamento, estar consciente. Como quem vê as nuvens a passar. Olha, apareceu um pensamento negativo, ok, estou a ver-te. E até logo, porque tu não ficas aqui. Quanto menos batalha travares com os pensamentos, quanto menos andares em luta, mais rápido eles se vão embora. É como lidar com uma criança que está a fazer uma birra. Quanto mais atenção lhe deres, mais tempo ela faz birra. Os teus pensamentos são iguais. Os teus pensamentos, principalmente os inúteis, são crianças a fazer birra dentro de ti. E o pior é que nenhuma destas crianças é tua. E sim, claro que vai ser um trabalhão. Não existem cliques mágicos. É uma prática diária, consciente. Tal como as pessoas se exercitam para ficar em forma física, tal como as pessoas controlam a sua dieta, convém que penses seriamente em exercitar para ficares em forma mental e controlares a dieta da inutilidade tóxica dos teus pensamentos. Aqui no Quem Cala Consente, prometo-te sempre uma revolução dentro da tua cabeça.
Mas na verdade, descobrimos sempre no final de cada episódio que aquilo que eu te trago é uma revelação. Mas olha, eu não venho aqui como se fosse a primeira vez que falamos disto. Repara bem que em 133 episódios deste podcast já dissecamos cada centímetro da tua, da minha, da mente de todos. Quantas técnicas de meditação já te apresentei? Quantas vezes já falamos de respiração consciente? Quantas vezes falamos de consciência? Quantos exercícios de mindfulness já partilhamos aqui? Sinceramente, se ainda não conseguiste implementar alguma dessas ferramentas, então tu estás a ser cúmplice voluntário dos teus próprios pensamentos tóxicos. É como teres um extintor em casa e deixares a casa arder. A verdade nua e crua é esta. Se depois de tantos episódios, de tantas ferramentas, de tanto conhecimento partilhado, ainda continuas refém dos teus pensamentos, então a responsabilidade já não é dos pensamentos. A responsabilidade é tua. Por que é que haverias de querer responsabilizar-te pelos danos de pensamentos que nem sequer são teus? É como assumires a culpa por um crime que não cometeste. Isso é só parvo. Não te deixes continuar preso. O conforto do conhecido é sempre mais seguro do que o desconhecido da mudança. É um facto. É mais fácil continuar a sofrer do que fazer algo para mudar. E eu sei, porque já pensei assim. Já fui refém dos meus próprios pensamentos, achando que eram verdades absolutas. E aqui e ali, de repente, descubro que mais um pensamento estava ali, escondido, a tentar controlar-me. Mas a liberdade mental não é um destino, é uma escolha diária. Uma escolha que fazes a cada respiração, a cada pensamento que absorves e decides não habitar. Portanto, pergunto-te, estás mesmo preparado para largar essa mala de pensamentos que não são teus? Ou preferes continuar a carregar o peso das bagagens que nem sequer compraste? Não são meus, não são meus, são só estes pensamentos, não são meus. É tempo de mudar, são ecos de outro lugar. Não são meus, não são meus. Como ondas no ar a passar, é hora de brilhar. Chegamos àquele momento em que preciso ser brutalmente honesto contigo. Estás cansado de ser refém? Estás farto de carregar os pensamentos que não são teus? A verdadeira revolução não acontece nas ruas. Acontece dentro de nós. Centímetro a centímetro, pensamento a pensamento. Repara bem no que te vou dizer. Tu és mais do que essa narrativa mental que te bombardeia constantemente. És uma força viva, uma energia em constante transformação. Mas para isso acontecer, tens de parar de ser refém e começar a ser o comandante. Lembras-te daquela altura em que acreditaste que não eras capaz? Pois bem, esse pensamento não nasceu contigo, foi-te implantado. Foi um vírus mental que se foi instalando devagarinho sem que tu notasses. A coragem não é não ter medo. A coragem é olhar para esse medo nos olhos e dizer: não és meu, não me defines. Eu já passei por momentos em que os pensamentos me sufocavam, momentos em que tinha cenários apocalípticos, como te disse. E sabes o que é que mudou? Percebi que podia ser o observador, o comandante, não a vítima. É por isso que te desafio hoje. Não te trouxe técnicas, nem te vim vender um curso ou um workshop. Venho desafiar-te a seres o arquiteto da tua própria mente. Porque eu sei que tu és capaz, porque se eu fui, tu também és. Cada pensamento que não te serve é uma corrente. Cada pensamento que te limita é uma prisão que tu mesmo construíste. E a chave está dentro de ti. E não te estou a pedir para seres perfeito. Peço-te que sejas apenas consciente. Que cada pensamento que surja possas perguntar: este pensamento serve-me? Este pensamento expande-me? Ou por outro lado, este pensamento limita-me, destrói-me, corrói-me e segura-me como uma âncora no meu avanço para encontrar um plano para viver em pleno.
Se chegaste até aqui, é porque algo dentro de ti reconheceu a verdade fundamental. És muito mais do que os pensamentos que te habitam. És o observador, o comandante, o guardião, o arquiteto da tua própria mente, o escritor da tua própria história. Hoje revisitamos um tema que, mesmo passados 125 episódios, continua tão atual e necessário como no início. Porque a verdade é que continuamos todos nesta batalha diária pela nossa paz mental. Se este episódio te tocou, se te identificaste com algo daquilo que foi dito, então eu tenho um pedido para te fazer. Não deixes que este episódio seja mais um episódio de um podcast que ouviste. Faz deste episódio a tua revolução pessoal, a tua revelação do Quem Cala Consente. E claro, subscreve o podcast, não porque precise de números, mas porque ao fazê-lo estás a comprometer-te com a tua própria evolução, estás a dizer sim a uma mente mais livre e a auxiliar os outros a caminhar contigo. Partilha com alguém que precise de ouvir isto, porque há sempre alguém na nossa vida que está a lutar silenciosamente com pensamentos que não são deles. Se ouviste até aqui, é porque de alguma forma este podcast foi mais uma luz no teu caminho para te restaurar, conheceres. Senão já estarias por aí perdido com pensamentos absurdos que nem sequer são teus e que são completamente inúteis. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Se precisares de ajuda nesta caminhada, sabes onde me encontrar. As minhas redes sociais estão na descrição do episódio, estão nos meus websites, estão por todo lado. Portanto, é fácil contactar-me. Um comentário, um e-mail. Fala comigo. Diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.